Graças e paz, meus irmãos, bem-vindos ao PV 365, o programa devocional da Igreja Presbiteriana Pedra Viva. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Gostaria hoje de ler com os irmãos aqui no trecho, está em Provérbios, capítulo de número 6, vou ler aqui a partir do verso 16, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Irmãos, aqui a gente tem uma lista, né, de um jeito um pouco diferente do que a gente costuma fazer nos dias de hoje, né? Ou a forma com que ela é apresentada, ao menos. Apresentando 6 coisas que aborrecem a Deus e uma última que ele abomina. E o que seria isso, né? Seria aquele tipo de lista do tipo, aqui tem 7 coisas, né? São 7 coisas que Deus detesta, mas a última é a pior delas. A última ele abomina, né? Ele não suporta. Como eu disse, né? Todas as coisas são desagradáveis, detestáveis aos olhos de Deus, mas a última é a pior de todas elas. E quando a gente olha uma lista dessa, né, 7 coisas que Deus odeia, né, que Ele não suporta, a gente tem alguns pecados, obviamente, que você deve pensar, esse daqui certamente vai ser o primeiro lugar, esse daqui é certamente, sem dúvida nenhuma, o pecado mais detestável, né, é o famoso pecadão. E aqui a gente vê que a lista de Deus talvez surpreenda a muitos, né, na forma de pensar. Porque logo nos 6 primeiros, que seriam aqueles, vamos dizer, todos Deus odeia, né? Mas tem um pior lá guardado, que vai ser o último, é o 7º. Mas já nos 6 primeiros, você vê uma coisa diferente. Você vê, por exemplo, aqui, que as mãos que derramam sangue estão junto com olhos altivos, né? Que são olhos altivos? Seria a pessoa soberba, né? A pessoa que não se importa com as outras, a pessoa, né? Egoísta, né? E você vê que junto também, com as mãos que derramam sangue e com soberbo, tá a língua mentirosa. Então o mentiroso tá ali no mesmo nível. E por último, né, quando a gente olha o que seria pior do que um assassino? Pior que um mentiroso? Pior do que o soberbo, a pessoa que não se importa com as outras? E a gente vê aqui que é o que semeia contendas entre os irmãos. Meus irmãos, eu costumo, diante dessa lista, pensar que todos nós seríamos reprovados na lista de Deus, né? Porque dificilmente, né, certamente não encontraremos alguém que nunca cometeu um desses pecados. Talvez as mãos se derramam sangue, não, né? Mas língua mentirosa, olhos altivos, em algum momento da vida isso é bem provável. E até o pior deles, né? Que, pelo menos aqui descrito na lista, que é gerar contenda entre os irmãos. Essa lista não é nada diferente do que Jesus, né, quando ele, no Sermão do Monte, vai falar, quando ele faz aquele paralelo até com os 10 mandamentos, né, sobre não assassinarás, não matarás, e ele fala que aquele que se ira contra o seu irmão, já matou o seu irmão em seu coração. E a gente vê esse paralelo grande e bem explícito aqui também em Provérbios, né? Deus odeia, Deus detesta mais que outras coisas aqueles irmãos que geram a contenda, que fazem a picuinha, né? Aqueles irmãos que fazem com que um fique contra o outro. Meus irmãos, quão preciosa essa palavra, né? E o quanto ela deve trabalhar nos nossos corações. Porque, de fato, quando a gente olha uma lista dessa, é inegável que em algum momento das nossas vidas a gente já incorreu de algum desses erros, né? A gente já esteve aqui numa lista de inimigos de Deus, né? A gente já trabalhou contra Deus e já fez atos detestáveis perante Ele, né? E uma coisa que a gente tem que ter claro na nossa mente, né? Como eu disse, sendo esse então o pior pecado apresentado aqui, e a Bíblia expõe isso muitas vezes, né? João vai falar que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é um mentiroso. Então, que nós possamos rever
a maneira como nós praticamos, né, o cristianismo no nosso dia, em especial na relação com o nosso próximo, né? Quando Jesus enfatiza quais seriam os maiores mandamentos, né, o maior mandamento da lei, ele fala que em primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, mas que semelhante a este é amar o seu próximo como ti mesmo. E esse é o que a gente naturalmente esquece, né? A gente finge que tem como amar a Deus sem amar o próximo. O que é, como eu coloquei, né, até o que João expressa nas suas cartas, isso é impossível. Não tem como você agradar a Deus, amar a Deus, se você não ama o seu próximo, né? Lembremos que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, como amar o Deus que você não vê? Como você pode dizer que ama um Deus que não vê, se você não ama o próximo a quem você vê? É isso, é o que a própria Escritura apresenta. Então, que já seja a partir de hoje, ou hoje em especial, que nós nos lembremos de amar o nosso próximo, de não gerar intrigas, né, de não agir como inimigos de Deus. Se antes éramos verdadeiramente inimigos de Deus e agíamos dessa forma, que convertidos, né, e regenerados em Cristo Jesus, possamos andar, né, em novidade de vida e andar como Cristo andou, né, e fazer as coisas, as obras como Cristo as fazia. Que possamos então viver ancorados na fé em Cristo Jesus, passar a não mais agir como inimigos de Deus, não mais cometendo pecados, né, que são tratados aqui como né, diante dos olhos de Deus como abomináveis. Que possamos, meus irmãos, amar uns aos outros, né, e amar o próximo como a nós mesmos. Que possamos praticar a nossa fé dia após dia. Amém? E Deus te abençoe.